Dando sequência, então, à nossa aula de potencial elétrico, subitem número 1, o potencial elétrico na região de campo elétrico uniforme. Então, na parte número 1, a gente definiu o potencial elétrico, definiu o que é a diferença de potencial, trabalhamos muito bem essa grandeza, agora nós vamos entrar em identificar o comportamento do potencial elétrico na região de campo elétrico uniforme. Tá? O que é campo elétrico uniforme? Quando eu tenho duas placas paralelas, carregadas com cargas de mesmo módulo, mas de sinais contrários, aqui dentro você vai ter linhas de forças paralelas e equidistantes, identificando que nessa região, em qualquer lugar, o vetor campo elétrico terá o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então o campo elétrico nessa região é chamado de campo elétrico uniforme. Sempre em qualquer posição esse campo elétrico vai ser vertical para baixo. Ok? Beleza? É claro que você precisa de ter uma prévia sobre o campo elétrico antes, então se você tem dificuldade, aqui eu preciso que você estude um pouquinho antes a parte de campo elétrico que o seu professor deu no primeiro semestre. Então, você tem essa região de campo elétrico uniforme. Aqui em A, se eu quiser saber se neste ponto A eu tenho um campo elétrico, você chega aqui e coloca uma carga de prova. Ao colocar essa carga de prova Qzinho positiva, ela vai ser submetida a uma força elétrica, que é a constatação de que aqui tem um campo elétrico. Essa força elétrica, ela vai ser vertical para baixo. Bacana? Se eu solto essa carga, ela entra em movimento, ganhando energia cinética. Portanto, em A existe um potencial elétrico? Sim, porque se você solta ela ganha energia cinética, porque ela acumulou uma energia potencial em A. Então, em A existe um potencial elétrico, eu vou chamar de VA. Tudo bem? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma superfície aqui, paralela à placa. Paralela às placas. Então ela é horizontal. E as linhas, como é que elas são? Verticais. Então qual é o ângulo entre essas linhas e essa superfície que eu vou chamar de S1? Perpendicular, não é? O ângulo de 90 graus, não é? E você aprendeu na parte número 1 que a superfície equipotencial é sempre perpendicular a uma linha de força. Então se você tem essa superfície equipotencial perpendicular às linhas de força, ela é uma superfície equipotencial. S1 é uma superfície equipotencial. Se é uma superfície equipotencial e eu tomo aqui um ponto B, nessa região, por exemplo, aqui ó, peguei um ponto B, pertence à mesma superfície de A, então o potencial em B você já sabe que é igual ao potencial de A. Tudo bem? Só que olha só o que vai acontecer. E se eu pegar este ponto aqui e chamá-lo de C e traçar aqui um plano paralelo às placas, portanto, perpendicular às linhas de força. É uma superfície equipotencial? É também uma superfície equipotencial, que eu vou chamar de S2. Certo? O que o aluno pode fazer a confusão? Esse ponto C tem o mesmo potencial de A? Essa é a pergunta. Antes de responder, eu vou fazer a seguinte constatação. A superfície S1 está mais próxima de qual placa? Positiva. Leia-se não mais positivo, leia-se maior potencial. Então, se S1 está mais próxima da placa de maior potencial, ela tem maior potencial. S1 é uma superfície de potencial maior do que S2. Então, o potencial de S1 é maior do que o potencial de S2. Porque S2 está mais próxima do menor potencial. Bacana? Então, a superfície S1 é uma superfície de potencial maior do que a de S2. Conclusão, o potencial de C é diferente do de A. O de C vai ser menor do que o de A. Pois o ponto C pertence à superfície S2 e o ponto A pertence à superfície S1. Tudo bem? Qual é a confusão que o aluno pode fazer? É que a região é de campo elétrico uniforme. Em A e C, o campo elétrico é o mesmo, mas o potencial não. Aquele ponto mais próximo do maior potencial tem um potencial maior. O potencial de A maior que o potencial de C. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou extrair essa superfície aqui e trazê-la para cá. Nós vamos pegar esse desenho e vamos destacar a superfície S1 com a carga aqui. E eu vou pegar essa carga e vou trazê-la do ponto A para o ponto B. Então aqui eu estou trazendo a carga de A para B. A nossa observação é sobre o trabalho da força elétrica. Toda vez que você fala de trabalho, você fala quando você tem força e tem deslocamento. Então eu pergunto, tem força elétrica? Tem. Tem deslocamento? Tem. Eu trouxe a carga de A para B. Eu, o operador, peguei a carga e trouxe ela para B. Tem trabalho da força elétrica? Se você tem força de deslocamento, você pode pensar que sim, mas não tem não. É agora que eu te apresento uma expressão.
A fórmula do trabalho da força elétrica para trazer uma carga de um ponto A para o ponto B vai ser dado pelo produto da carga de prova vezes a diferença de potencial entre os pontos A e B. Essa é a principal fórmula que você tem no potencial elétrico. O trabalho da força elétrica é o produto da carga de prova, que é essa que eu vou trazer de A para B, pela diferença de potencial entre esses dois pontos. Ora, esses dois pontos pertencem à mesma superfície equipotencial? Sim. Se pertence à mesma superfície equipotencial, diz para mim qual é a diferença de potencial entre os pontos A e B. Não vai ser zero? Se vai ser zero a diferença de potencial entre os pontos A e B, o trabalho da força elétrica vai valer quanto? Zero. Você deve estar incomodado neste momento porque houve deslocamento. Mas eu não te perguntei se foi o trabalho do operador. O operador trouxe a carga de A para B. Mas a força elétrica na região daquele campo elétrico uniforme é sempre vertical para baixo, como já havíamos definido. E observe que essa força está sempre perpendicular ao deslocamento. E você aprendeu lá na mecânica que o trabalho de uma força perpendicular é sempre nulo. Então, neste caso, quando você tem uma carga deslocando na mesma superfície equipotencial, você vai parar de pensar na mecânica e vai pensar no trabalho como carga vezes a diferença de potencial entre esses dois pontos, ok? Essa é a principal fórmula, guarde ela, porque é com ela que a gente vai trabalhar a partir de agora. Trabalho da força elétrica é o produto da carga vezes a diferença de potencial. Assim sendo, se não houver diferença de potencial entre dois pontos, o trabalho da força elétrica vai ser zero. Ficou claro? Muito bem. Olha o que caiu numa questão da PUC aqui de Minas Gerais. A uma carga de 5 coulombs são dados 60 joules de energia para transportá-la entre dois pontos A e B. Ele pede determinar a diferença de potencial entre esses pontos. Como determinar essa diferença de potencial? Então você vai olhar o que ele deu no enunciado. Ele me deu o valor da carga que eu vou transportar de 5 coulombs. E ele me deu a energia que eu tenho que dar para essa carga. Ora, qual é a fórmula que você vai utilizar para achar DDP? Onde é que você relaciona DDP, energia e carga? Não é nessa fórmula que eu acabei de te apresentar? Trabalho é energia? É. Então você vai utilizar aqui, ó, trabalho da força elétrica vai ser igual ao produto da carga vezes a diferença de potencial entre os pontos que ele quer saber. Eu quero saber essa diferença de potencial. Trabalho é energia. Qual foi a energia que ele deu? 60 joules. E qual é a carga que eu tenho a ser transportada? 5 coulombs. Posso substituir? Então vai ficar assim, 60, que é a energia dada para a carga, de 5 coulombs vezes a diferença de potencial entre os dois pontos A e B. Evidentemente que se você passar os 5 dividindo 60, você vai ter a diferença de potencial igual a 12 volts. Lembrando, a unidade de DDP é volt. Tudo bem? Bacana? Questão simples, né? Só aplicar a fórmula mais importante do potencial elétrico. Só que agora eu quero fazer uma constatação importantíssima dentro dessa matéria. Caro aluno, você precisa saber disso, isso aqui é importantíssimo. Eu tenho duas placas carregadas com cargas de mesmo módulo e sinais opostos, criando uma região de campo elétrico uniforme aqui, né? Eu agora te dou duas superfícies. Essas duas superfícies, a primeira tem 100 volts, a de baixo tem 50 volts. E eu vou transportar uma carga de 12 microcoulombs de A para D por 3 caminhos possíveis. Primeiro caminho, eu vou de A para B, depois vou de B para D. Segundo caminho, eu vou de A direto para D. Terceiro caminho, eu vou de A para C, depois de C para D. Nós vamos calcular o trabalho de cada um desses caminhos, pode ser? Você, então, calculando o trabalho da força elétrica pelo caminho 1, eu te apresentei uma fórmula. Só que perceba que o trabalho pelo caminho 1 tem duas etapas, para vir de A para B e de B para D. Ora, como é que você vai fazer então? Você vai separar esse trabalho em duas etapas. Trabalho para ir de A até B, mais o trabalho para ir de B até D. Mas perceba que de A para B é o caso anterior que eu apresentei para vocês, em que a carga está sendo transportada numa superfície equipotencial. E como o trabalho da força elétrica é o produto da carga vezes a diferença de potencial, o trabalho do trecho AB ele vai ser nulo. Se você não entendeu isso aqui, você precisa voltar um pouquinho o vídeo e ver o que eu fiz ali para a definição de trabalho da força elétrica, ok? Então, de A para B, pertencendo A e B a uma mesma superfície equipotencial, o trabalho da força elétrica é nulo.
Assim sendo, o trabalho da força elétrica pelo caminho 1 fica restrito ao trabalho de B até D. Trabalho da força elétrica, então, pelo caminho 1, vai ser igual ao trabalho de B até D. Mas qual é a forma? Carga vezes a diferença de potencial de B até D. Lembrando, diferença de potencial é uma subtração? É. Então, o trabalho da força elétrica pelo caminho 1 vai ficar igual ao produto da carga vezes o potencial em B menos o potencial em D. Na parte número 1, nós definimos o que é diferença de potencial. Ok? Posso substituir agora? Posso. O ponto B pertence à superfície de 100 volts. O ponto D pertence à superfície de 50 volts. E a carga vale 12 microcoulombs. Então, eu terei o produto 12 micro vezes 100 subtraindo de 50. Evidentemente que este valor 100 menos 50 vai dar 50 vezes 12 micro. 50 vezes 12 dá 600, o que implica que o primeiro trabalho tem o valor de 600 microjoules. Bacana? Calculamos o trabalho, então, de 600 microjoules pelo caminho 1, que foi de A para B, depois de B para D. Nós vamos pegar agora o trabalho da força elétrica pelo caminho 2, que está em destaque em alaranjado. Ora, veja que o caminho 2 vai direto de A para D. Como é que você calcula, então? Ele só tem uma etapa. Você vai, então, substituir a minha fórmula pelo produto da carga vezes a diferença de potencial entre os pontos A e D. Ele não vai direto? Então, isso aqui vai dar quanto? A carga vezes o potencial em A menos o potencial em D. Mas perceba o seguinte, o ponto A pertence à mesma superfície que o potencial do ponto B? Pertence. Então, o potencial de A é igual ao potencial de B. Portanto, a diferença de potencial AD é a mesma de BD. Se você tem a mesma carga e a mesma diferença de potencial do item anterior, evidentemente que o trabalho é o mesmo, 600 microjoules. O mesmo trabalho, por caminho diferente. Vamos constatar, definir finalmente, então, o trabalho da força elétrica pelo caminho 3. Olha para cá, vê que o caminho 3 ele vai de A para C, depois vem de C para D. 2 etapas. Então, você separa o trabalho em 2 etapas. O primeiro trabalho para ir de A até C, mais o trabalho para ir de C até D. Olha para essa expressão e vê se alguém aqui é nulo e por quê. O trabalho para ir de C até D, não é? Porque C e D pertencem à mesma superfície que potencial. Então, o trabalho da força elétrica numa mesma diferença de potencial é 0. Então, você pode colocar 0 para cá. Assim, o trabalho da força elétrica pelo caminho 3 vai ficar restrita ao trabalho para ir de A até C. De A até C vai ser o produto da carga vezes a diferença de potencial entre os pontos A e C. VA menos VC. Eu quero que você compare agora o ponto C, com o ponto D. O ponto C não tem o mesmo potencial do ponto D? Se o ponto C tem o mesmo potencial do ponto D, você concorda que essa diferença de potencial VAD é a mesma de VAC? Então, neste caso, este produto da carga vezes essa diferença de potencial também vai dar quanto? 600 microjoules. Qual é a nossa grande conclusão, que é a nossa observação sobre este item? É que, independentemente do caminho que você vai trazer a carga do A para o D, se você quiser pegar um novo trajeto aqui, ó, você sai por aqui, vai de A, passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui e chega aqui. Qual foi o trabalho deste caminho 4? Você vai dizer de cara que o trabalho da força elétrica pelo caminho 4 vai ser igual a 600 microjoules. Porque você percebeu o quê? Que independentemente do caminho que você escolha para trazer a carga de A para D, se os pontos iniciais e finais forem o mesmo em qualquer trajetória, você terá o mesmo trabalho. O que significa que o trabalho da força elétrica não depende da trajetória. E qual é a grande constatação a respeito disso? Quando você tem uma força elétrica cujo seu trabalho não depende da trajetória, você diz que essa força, portanto a força elétrica, é uma força conservativa. É uma força conservativa. Ok? Então aqui a gente termina a segunda parte da nossa aula, vamos para a terceira parte para a gente encerrar o assunto de potencial elétrico, fazendo a nossa revisão do primeiro semestre, para os alunos da salinha de Física JC e para todos aqueles que tiveram essa matéria no primeiro semestre, ok?